noite. Nas últimas 3 aulas a gente conversou a respeito de filósofos da cidade de Mileto. Mileto ficava na Ásia Menor, era uma cidade que ficava na região que os gregos chamavam de Jônia, ali onde hoje em dia é a Turquia. Então a filosofia, muito curiosamente, não surgiu dentro da Grécia. A filosofia grega surgiu fora da Grécia, surgiu na periferia do mundo grego, né, nas bordas do mundo grego. Ali na Jônia havia outra cidade também, que foi berço de um filósofo, que é Cólofon, que foi berço do filósofo Xenófanes. Xenófanes era um filósofo iconoclasta. É um filósofo muito interessante, pouco conhecido, mas muito interessante. É um filósofo iconoclasta porque ele era um poeta, mas ele criticava os poetas. Nomeadamente, ele criticava Homero e Hesíodo, ele criticava os pilares da cultura grega. É preciso ter coragem para fazer isso. E ele tinha, porque ele criticava justamente aquilo que era mais importante na obra desses poetas, que é a própria maneira como eles retratavam a divindade ou as divindades. Então, todos nós sabemos que Homero e Hesíodo retratavam a figura dos deuses como pessoas, como seres humanos, né? Sob a forma antropomórfica. Então os deuses eram dotados de emoções humanas, de sentimentos humanos, realizavam ações humanas. E o Xenófanes achava que isso era um grande absurdo. Vamos lembrar daquela classificação de Varrão a respeito das possibilidades de se entender a relação do homem com o divino. Para Varrão há 3 tipos de divindade. Primeiro, a divindade da cidade, a divindade a qual se presta culto num sentido político, né? As cerimônias, as festas cívicas, em homenagem aos deuses. O segundo tipo de divindade para Varrão é aquela que está nos textos, nos poemas, nas narrativas sagradas, é propriamente mitologia, né? E aí a gente encontra no mundo grego justamente a obra de Homero e Hesíodo. E a terceira possibilidade do homem lidar com o divino é justamente o homem compreender o divino como o princípio lógico, o logos, né, a inteligência, o nous, que ordena a própria realidade. Então, voltando ao Xenófanes, Xenófanes recusa essas 2 primeiras dimensões da relação do homem com o divino. Ele recusa a primeira dimensão, a ideia de que nós devemos prestar culto a esses deuses que têm forma humana, e ele recusa a ideia de que esses deuses retratados nos poemas homéricos, por exemplo, tenham uma dimensão de realidade. Ele recusa isso, tá? Ele diz que a única possibilidade de se falar da divindade, propriamente, é por meio da concepção do ser divino como aquele que dá ordem à própria realidade. Enfim, então ele recusa a ideia de que os deuses têm forma humana, peremptoriamente. E mais ainda, ele vai recusar várias instituições e vários costumes típicos dos gregos. Por exemplo, ele vai fazer uma crítica pesada à ideia de que devemos valorizar os heróis das competições esportivas, os atletas, os corredores, os lutadores de pancrácio. Ele vai falar que, olha, isso tudo é muito bacana, mas no fundo eles são irrelevantes, os atletas são irrelevantes. Eles não enchem os estoques de alimento da cidade. Eles não trazem, de fato, benefício nenhum. Então, o sucesso que os atletas fazem, as festas
com que os atletas vencedores são recebidos, isso tudo é sem propósito, não faz sentido, né? E aí a gente pode fazer um paralelo com o nosso mundo moderno, em que a coisa mais valorizada, do ponto de vista social, uma das coisas mais valorizadas é justamente o evento esportivo, né? Enfim, Xenófanes critica isso. Ele critica também a, a ideia de que. Ele critica a vaidade dos seus concidadãos, dos seus conterrâneos de Cólofon, que, por exemplo, tem, nas palavras dele, tem maneiras delicadas, se preocupam com seus cabelos, se preocupam em vestir roupas cor de púrpura, botam perfumes artificiais e querem ser bonitos e querem ser, enfim, com uma beleza que é excessivamente sensível, que é excessivamente delicada nas palavras dele, né? Enfim, ele quer dizer que os homens, né, os cidadãos gregos deveriam ser mais diretos, mais rudes, né, menos e menos voltados para essas questões do embelezamento, da perfumaria, do cuidado com os cabelos, etc. Tá? Enfim. E um terceiro aspecto que é ligado a esse, em relação aos costumes, para Xenófanes, é a crítica que ele fazia àqueles homens que, quando bebiam, começavam a falar de mitologia, começavam a falar de coisas sem importância, começavam a falar dos assuntos políticos da cidade. Ele não tinha nada contra a bebida, ele achava que a bebida era ótima, inclusive que ficar bêbado é bom. Mas ele vai elogiar os homens que, quando ficam bêbados, começam a fazer discursos em favor da virtude, né, em favor da beleza. Enfim, os homens que, quando ficam bêbados, se tornam poetas, né? e não aqueles que se inflamam falando de coisas pequenas. Agora, o aspecto mais interessante que eu acho do pensamento de Xenófanes é justamente a concepção de divindade que ele tem. Ele pensa numa divindade que é, em primeiro lugar, unitária. O divino é um uno, não é a multiplicidade de deuses, é o uno. E esse uno é distinto do homem, não tem a forma humana. Ele não é gerado, ele não nasce, ele não surge. Ele é eterno, portanto. A divindade é eterna. E mais, a divindade é imóvel. A divindade é una e não dividida, e é imóvel e não se movimenta, nem é movimentada por nada. E ela é mais ainda, veja que interessante, que complexidade do pensamento dele, que sofisticação. A divindade é puro pensamento e constitui o cosmos por meio da ação desse puro pensamento. Então, o que ele quer dizer aqui? Que o cosmos, de fato, é físico, mas essa divindade não é. Essa divindade que é anterior ao próprio cosmos e que organiza o cosmos é puro pensamento, e o próprio pensamento ordena todas as coisas. Essa concepção de Xenófanes é bastante sofisticada e assim, evidentemente ele encontrou aqui um aspecto, ou melhor dizendo, um certo conjunto de imagens simbólicas que, como a gente estava falando na aula anterior, é mais adequada, é mais sólida do que
o conjunto de linguagens excessivamente abertas, na verdade, excessivamente com uma gama excessiva de níveis hermenêuticos que a gente encontra na mitologia, né? Então, nos discursos de Homero e Hesíodo. Eu suspeito que, no fundo, toda a ciência, toda a filosofia e toda a teologia visam justamente ao conhecimento dessa estrutura do cosmos, né? Da estrutura do real, né? Enfim. E parece para mim que um dos aspectos mais interessantes do pensamento dos pré-socráticos é ter determinado, já de uma forma bastante sofisticada e que dificilmente hoje em dia é superada, determinar a forma geral de acordo com a qual a gente vai investigar a própria realidade, né? O próprio cosmos. Então, quando eles estabelecem que o princípio do cosmos é a própria inteligência, que a tudo ordena, sendo inteligência, mas não sendo parte constitutiva da physis, como eram os deuses, por exemplo, a gente está aqui diante de uma ideia bastante interessante que vai ser desenvolvida e ainda é desenvolvida até hoje, não só na filosofia, não só na teologia, mas também na ciência. E a gente em outra aula vai falar mais sobre esse aspecto da busca científica, né? Do princípio ordenador da realidade até hoje. E como esse aspecto, num certo sentido, não é diferente daquilo que os primeiros filósofos faziam, e não é diferente, mais ainda, do objeto de investigação da própria teologia.